Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre você, sobre a sua vida, quem você se tornou. Você já parou para pensar que caminho você fez para ser esse eu que você é hoje? Gente, nós aprendemos a ser, nós aprendemos a fazer ou não fazer as coisas. Então, eu quero trazer essa reflexão porque é importante que nós saibamos que a gente só é o que a gente é hoje porque a gente teve um passado e neste passado houve muitos aprendizados, inclusive das coisas erradas, das coisas que não funcionam. E quem nos ensinou? Justamente quem nos ensinou foram as pessoas que estavam à nossa volta quando a gente é muito pequeno. Então, nós somos apresentados ao mundo pelas pessoas que nos cuidam, né? Que cuidam da gente quando a gente é criança, quando a gente é um bebê. E esse aprendizado, ele vem carregado de crenças, de sentimentos, de visões a respeito do certo e do errado, do pode ou do não pode, do bonito ou do feio, do que é possível e do que não é possível. Então, você hoje é a soma desses aprendizados, dessas visões de mundo, dessas visões da vida. Ou seja, se você não consegue algo, é muito provavelmente que você não aprendeu a conseguir, porque as pessoas que cuidavam de você também não sabiam. Então, é muito interessante quando a gente começa a perceber que a gente, na verdade, não tem um defeito, a gente só não aprendeu a fazer algo. A gente não consegue porque a gente não teve essa visão do como conseguir. Isso é uma coisa que pega muito as pessoas, porque elas se comparam o tempo todo com alguém, com outras pessoas. E nessa comparação, é muito comum que a pessoa pense errado a respeito dela mesma. E, na verdade, por exemplo, se você vê alguém como modelo, alguém que você, de certa forma, admira, ou para alguns, né, até inveja. Então, o que acontece? Quando você vê uma pessoa que tem algo, que faz algo que você não tem, que você não faz, e você gostaria de, na verdade, ser muito parecido ou fazer alguma coisa naquela linha, você precisa entender que aquela pessoa, ela tem ações diferentes na vida em relação àquilo. Ou seja, ela tomou um caminho diferente para ter aquele resultado. E nesse tomar, né, deste caminho, né, esse tomar a vida nas próprias mãos, porque aquela pessoa que consegue significa que ela é aquilo que ela quer ser, né, na grande maioria das vezes. Esse tomar a vida nas próprias mãos significa assumir a responsabilidade daquilo que é preciso ser feito. Mas tem alguns detalhes nesse ponto, nesse caminho. Além de assumir, você precisa sentir que você pode ser, que você tem essa permissão para ser. E quando a pessoa não sente a permissão, ela tem uma trava. Uma trava geralmente emocional que diz respeito ao eu não poder ser. A pessoa sente lá no fundo dela, ela sente, gente, não é muito racional, não. Ela sente que ela não pode, que ela não deve, que ela não consegue. E geralmente esses sentimentos são criados lá na infância. Então, quando a gente tira aí esse sentimento de falta de permissão, de não consigo, de não posso, de não dar, de dentro da pessoa, né? Tira essas memórias, né? Eu tiro ali no consultório, quando eu faço lá o alinhamento emocional através das 10 sessões, quando eu tiro esse sentimento de dentro da pessoa, ela passa a conseguir enxergar um novo caminho e a se colocar no novo caminho sem dificuldade. Por quê? Quando a pessoa, ela sabe muitas vezes o que precisa ser feito, que é muito comum, teoricamente, ela sabe que ela deveria, por exemplo, emagrecer, comer menos e fazer exercício físico diário. Agora, ela sabe disso. Então, ela conhece o caminho, mas ela não consegue ser aquela pessoa que tem aquela disciplina e que consegue se sentir bem fazendo aquilo, significa que existe uma trava emocional referente àquilo. Então, neste exemplo, por exemplo, a pessoa, ela acabou criando dentro de si uma sensação de que é difícil, de que não vai dar certo, de que é complicado, de que ela não merece ter aquele corpo ou aquelas sensações boas, né, de quando a pessoa tem algum resultado. Então, isso é uma trava. Essa trava ela é emocional, ela é uma memória guardada dentro da pessoa, e aí o cérebro da pessoa faz esse caminho, essas sinapses, onde ele age de uma determinada forma baseado naquilo que foi sentido um dia. Ou seja, a pessoa, se ela teve uma situação na vida dela onde ela teve lá uma situação onde ela teve medo, por exemplo, ela criou ali
uma memória a respeito daquele medo. Então, é muito provável que ela repita esse medo de forma automática, ou seja, que dispare o medo de forma automática numa situação futura, porque aquela gravação ficou dentro dela. Então, é nisso que eu mexo emocionalmente. Gente, eu faço essas mudanças diárias lá com as pessoas, e as pessoas voltam e falam, poxa, Cris, eu tentei resolver minha situação de todas as formas, eu tentei enxergar de todas as formas, eu fiz diversos caminhos, diversas coisas, diversas terapias, li vários livros, mas eu não tinha entendido qual realmente era o ponto que estava pegando. E esse ponto, justamente, é algo emocional que está mal organizado dentro da pessoa e que tem a ver com uma memória. Então, quando eu linko isso, acontece uma coisa muito bonita, muito interessante. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu recentemente a respeito de um cara, um homem, com seus lá mais de 50 anos, que estava com a vida financeira totalmente travada e ele estava desestimulado com a vida. Ele não tinha mais vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, ele estava meio que empurrando a vida com a barriga, usando várias muletas, várias questões à volta dele, onde ele se envolvia com outras coisas para criar essa desculpa, digamos assim, para não ter que fazer o que realmente precisava fazer. Mas, quando ele estava lá tentando fazer o que ele precisava fazer, ele também não sentia mais aquela força. E esse foi um cara, gente, que no passado, há uns 20 anos atrás, ele ganhou muito dinheiro, ele tinha muita força emocional, ele descobriu coisas fabulosas sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre o que ele podia fazer. E aí, quando ele descobriu isso, ele estava num relacionamento, isso há 20 anos atrás. E o que aconteceu? Esse relacionamento acabou. E junto com esse relacionamento acabou esse poder dele, mas ele não tinha ligado uma coisa a outra. E eu expliquei para ele o seguinte, eu contei até uma metáfora para ele, explicando que ele nasceu já um leão, né? E um leão que sabe desbravar, que sabe fazer tudo, só que até ele conhecer aquela mulher, aquela pessoa, ele não sabia que ele era um leão. E aquela pessoa despertou nele esse leão, essa coisa do ir buscar, essa coisa do conseguir coisas fabulosas na vida, mas ele realmente não tinha entendido como que isso tinha funcionado na vida dele. E aí essa mulher que despertou tudo nele, que fez ele, incentivou ele, mostrou para ele o que ele podia fazer, na verdade ele fez com o próprio poder, mas ele tinha ali a força dela, né, emocionalmente falando, incentivando ele, e por ela ele fazia também muito mais. E o que aconteceu? Quando o relacionamento terminou, e terminou de uma forma bem complicada, ele simplesmente significou na mente dele que aquele relacionamento foi ruim. E junto com tudo aquilo, ele também ressignificou que aquela época, gente, não foi inconsciente, ele não parou para pensar dessa forma. Quando eu expliquei para ele, ele falou, putz, Cris, faz muito sentido tudo isso. Mas enfim, ele só me contando a vida dele ali no dia a dia no escritório, no meu consultório, que eu que liguei esses pontos. Eu tenho bastante facilidade para fazer isso com as pessoas. E aí, eu disse para ele, olha, você largou o poder junto com ela, né? E ele não tinha entendido que ao ele rejeitar ela, ele também estava rejeitando esse poder. E eu descobri isso porque na hora que nós começamos a conversar ali, ele não queria falar do assunto. Ele falou muito rapidamente, com poucas palavras, porque na cabeça dele aquilo já era passado, aquilo não tinha nada a ver, ele já está num relacionamento com uma mulher muito bacana agora, então na cabeça dele não era nada disso. Agora, quando eu liguei uma coisa com a outra, ele começou a entender outras coisas também, que agora eu não posso contar porque não daria tempo, mas enfim, a gente fez uma reestruturação, um novo mapa mental, um novo mapa de paradigmas, porque ele tinha alguns paradigmas ligados àquela situação do passado, e ele passou a ser ele novamente. E esse cara já me trouxe resultados uma semana depois, então muito gostoso eu ver essa situação, né? Eu adoro ver essas situações onde as pessoas voltam e falam, Cris, poxa, como mudou, como eu ressignifiquei aquilo de um jeito tão especial e tão interessante que eu consigo hoje já, dias depois, já pensar diferente, sentir diferente, e o mais interessante é que a vida mostra e traz resultados diferentes, porque a partir do momento que a gente muda, o sentimento se conecta a outras coisas.
E aí a gente acaba atraindo situações onde essas situações nem passavam perto antes. Então é muito interessante como funciona esse processo. Gente, eu sou Cristina Long, as informações sobre o que eu faço estão lá no meu site. Eu trabalho há 21 anos como terapeuta, sou especialista em hipnose, em programação neurolinguística, em constelação, em terapias ligadas a imagens, a padrões, a arquétipos, tudo isso que a gente que a gente significa na nossa mente de uma forma errada, eu mudo, né? Então é como se você montasse o quebra-cabeça da sua vida de uma forma totalmente errada, eu vou lá e eu monto ele para você de outra forma, e isso vai te trazer uma nova perspectiva, além de um novo poder emocional. Então, está tudo lá no meu site, as consultas, como que funcionam os meus workshops. O meu site é cristinalong.com.br. Então, o Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Se você está dirigindo, coloca lá Cristina Long Rádio Mundial, que você vai me achar com certeza. Eu tenho muita coisa lá na internet, artigos. Estou lá no YouTube, estou no Periscope, estou no Instagram, no Facebook, você me acha com certeza. Então, cristinalong.com.br. Para fazer esse alinhamento emocional, ele é feito ao longo de 10 semanas, é possível fazer inclusive via chamada de vídeo no celular, então isso não impede se você está longe, é um super investimento em você mesmo. Por quê? Porque vai fazer uma mudança acontecer de verdade. Eu gosto de entregar mudanças, eu sou uma pessoa que eu me comprometo com essa entrega, e as pessoas voltam e falam, realmente eu mudei, e chamam outras pessoas, e falam para os vizinhos, e falam para os amigos, e as pessoas trazem uma rede de pessoas, é muito interessante. Então, para saber informações, manda um WhatsApp pra gente, a minha secretária vai te mandar as informações de como funciona todo esse processo. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, e o telefone do consultório, que você pode ligar após as 9, 4327 4301. Então, 4327 4301 ou 969657748. Gente, mudar é necessário para que você consiga coisas diferentes na sua vida. Se você se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados, né? A gente tem que ter essa coragem de mudar. Agora, essa coragem, quando a pessoa não consegue, ela cria na vida dela uma situação limitante, ou seja, sem liberdade. O que é liberdade, gente? A liberdade é um sentimento onde a pessoa se sente capaz de ser o que ela quer ser e do jeito que ela quer ser. Então, a liberdade, ela está muito ligada ao dinheiro. Por quê? Porque sem dinheiro você não vai até a esquina, né? Você precisa de ter dinheiro para comprar seu sapato, para você ir andando até a esquina, você precisa de dinheiro para o ônibus, para comer, para se alimentar. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas estão travadas numa situação onde elas ganham o suficiente para pagar as dívidas, as contas e as situações ali corriqueiras, e elas nunca conseguem passar desse patamar. Por que isso acontece? Porque dentro dessas pessoas tem criada uma situação, uma sensação onde elas acreditam que elas não merecem ir além. Elas acreditam que é difícil, e várias crenças e vários paradigmas ligados a isso fazem a pessoa sempre ficar no mesmo lugar. Mas principalmente essa trava emocional que diz respeito ao não merecer. Quando isso é tirado de dentro da pessoa, acontece algo muito interessante. A pessoa passa a fazer coisas de modo diferente e ela começa a ter resultados realmente diferentes na vida. Então, é uma situação nova que acontece. A pessoa passa a se sentir merecedora e a conquistar realmente resultados bastante interessantes na vida. Então, é um caminho que você tem que fazer, para chegar no resultado desejado. Eu costumo dizer sempre aqui nos meus programas na rádio, que pessoas bem-sucedidas, elas não têm problemas, elas têm pequenos obstáculos. Pessoas emocionalmente desestruturadas, mal-sucedidas, elas têm um problemão, porque quando elas têm um problema, elas travam, elas ficam naquilo, e aquilo não tem solução, e elas se acostumam com aquilo, elas pensam assim, então vou me acostumar com miudinho, com pequenininho, porque assim dá para ir levando. Mas, na verdade, essa pessoa só não entendeu o que está acontecendo, ela só não entendeu
entendeu onde está a trava, ela só não entendeu o que ela precisa fazer. Pessoas bem-sucedidas, quando elas têm um problema, elas têm um telefone de quem sabe, ou elas sabem achar a solução, ou elas buscam a solução sempre no lugar correto e da forma correta. Quando a pessoa ela não tem essa estrutura emocional para enxergar isso, ela sempre procura nas fontes erradas, com as pessoas erradas, e ela se conforma com aquilo que ela não consegue. Então, eu montei para vocês, gente, um workshop que nós faremos em janeiro. Então, quero convidar você que tem um problema financeiro, você que tem uma questão financeira importante, principalmente aquelas pessoas que têm sempre aquela trava, nunca conseguem passar de um determinado limite. Né? Pessoas que vão sempre até um nível, né, do game, do jogo, e nunca passam de fase. Ou seja, eu estou sempre na mesma. Por mais que eu mude de emprego, por mais que a minha situação mude, eu estou sempre nessa mesma fase. Então, no dia 14 de janeiro, pela manhã, é um domingo, nós faremos esse workshop, serão algumas horas onde eu vou destravar, desbloquear esses sentimentos dentro de você. Então, é um workshop, na verdade, que é uma vivência, porque nós vamos fazer concretamente os exercícios. É um workshop que eu montei para as pessoas que me pedem, por favor, né, Cristina, eu preciso resolver isso, mas eu não tenho dinheiro para pagar a sua terapia. E eu falei, então eu vou montar esse workshop um dia para que eu consiga fazer de uma forma bem... em grupo, aquilo que eu faço no consultório com as pessoas. Então, eu farei exercícios específicos para destravar a questão financeira para você passar para o próximo nível, tá? Além de eu dar dicas do que fazer no próximo nível, porque se você passa para o próximo nível e não sabe lidar com o próximo nível, não sabe o que vem pela frente, você volta por insegurança, por medo, por achar que é melhor ficar ali naquilo que você já conhece, né, do que você lidar com algo muito, muito diferente. Então, gente, esse workshop será no dia 14 de janeiro. Nós estamos com desconto até o dia 5. Ele está super acessível, né? É um preço bem baratinho. Só que lembrando, eu não tenho muitas vagas lá, porque eu tenho um espaço limitado em questão de cadeiras mesmo. Então, além de eu trabalhar energeticamente com a pessoa, na verdade, emocionalmente, né, que muda a energia da pessoa, mas no nível emocional, eu vou precisar trabalhar com o grupo, então eu tenho um limite de vagas. Então, para participar desse workshop, ou você entra lá no meu site, que é cristinalong.com.br, está lá as informações, ou você manda direto um WhatsApp para minha secretária, Gabi, fala, Gabi, eu quero participar do workshop do dia 14, fala de qual workshop você está querendo, porque eu tenho o outro workshop que fala sobre energia do relacionamento, que fala sobre os pilares do casamento. Aliás, a gente foi muito bem sucedida, nós, né, mulheres, fomos muito bem sucedidas no último que teve, as pessoas me trouxeram bastante feedbacks positivos, né, onde trouxeram resultados. Uma ontem me escreveu falando que mudou o casamento dela em apenas 2 semanas, ou seja, muda mesmo, gente. Então, para participar desses workshops, você fala qual que você quer participar, manda um WhatsApp pra gente no 969657748, então repetindo, 969657748 ou no 43274301. Olha só, gente, vocês precisam saber jogar na vida. A vida é um jogo. E é um jogo que você tem que participar. Não faz sentido nenhum você estar aí na arquibancada observando o que acontece, querendo muito estar no jogo, mas não tendo a oportunidade de estar no jogo, porque não te chamam, porque você não faz parte, porque você não consegue. Ou quando você consegue, você erra, você faz besteira e você volta para o banco de reserva. Então, a vida é assim. Participar desse jogo significa realmente participar, realmente saber se comunicar, se organizar emocionalmente, primeiro com você mesma, depois com o mundo que existe, com você mesma, desculpa, depois com o mundo à sua volta, e participar de tudo, fazer as coisas acontecerem de um modo específico. O que eu mais vejo acontecer lá no consultório são pessoas que chegam sem força e muito frustradas, muito chateadas, muito ansiosas, muito desgostosas com a própria vida. Por quê? Tentam e não conseguem, porque tentam do jeito errado, tentam com a força errada, tentam sem ter essa visão clara do que realmente elas precisam fazer
primeiro, né? Então, são pessoas que tentam querer um resultado sem perceberem onde elas precisam começar. Então, quando eu mostro para as pessoas o que elas precisam olhar primeiro e o que nós precisamos mexer primeiro, geralmente isso surpreende, porque a pessoa tinha na cabeça dela uma visão diferente. Então, muitas vezes a pessoa chega lá com uma visão de que, olha, eu tenho um problema X por causa de tal questão que acontece na minha vida. E eu faço a seguinte pergunta, ok, mas o que você quer? O que eu preciso criar na sua vida? Ah, eu preciso criar tal coisa. Ou muitas vezes a pessoa fala assim, não sei exatamente. Aí a gente pensa juntos e a gente chega numa resposta. A partir dessa resposta eu crio essa solução, destravando os sentimentos referentes àquilo. Porque se a gente não fizer esse caminho dessa forma, a gente vai mexer num monte de coisas e não vai mexer em coisa nenhuma. Então esse é o ponto. Então é isso que eu faço ali nessa vivência que eu faço ao longo das 10 semanas no consultório, e essa é uma vivência que realmente transforma, que eu vou fazer um alinhamento emocional para que você se coloque finalmente na sua vida, para que você corte caminho, né, para que você chegue mais rápido onde você deseja, e além de sentir a permissão para ser e para ter o que você quer da forma correta. Então, é muito bacana como que acontece todo esse resultado. Gente, lá no meu site, para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, tem depoimentos. As pessoas me mandam, inclusive eu tenho que colocar os depoimentos das semanas passadas, tá lá guardadinho, eu vou colocar, mas tem muitos depoimentos lá, porque as pessoas me agradecem, elas voltam, me trazem presentes, elas falam, Cris, você mudou minha vida. Eu falei, olha, eu te ajudei a mudar, mas você se permitiu vir até mim para que eu mudasse a sua vida, porque eu não posso ir te buscar, te resgatar na sua casa, né? Então faça isso por você, se dê esse presente, não espere que o marido, a mãe, o pai faça não, se organize, conversa lá com a Gabi que dá sim para todo mundo fazer. Então, gente, fazer acontecer é algo que depende somente de você, mas a força que precisa vir para que você consiga, essa força eu crio junto com você. Eu vou te mostrar que todo mundo tem força sim. Então, olha, 969657748, 969657748 e 43274301 são os meus telefones, Cristina Long. Liga lá, marca o seu alinhamento emocional, ou se você quiser saber dos workshops que teremos agora em janeiro também, você está super convidado para participar. Gente, a gente está quase chegando no programa, ao final do programa. Estou ao vivo aqui na Rádio Mundial e eu quero fazer um convite para você que está planejando fazer uma viagem o ano que vem, para você vir fazer uma viagem comigo, uma viagem terapêutica com uma pegada bem interessante, uma pegada de observar a sua vida através dos seus setênios, os setênios são períodos que nós temos, ciclos que nós temos na vida que começam e se encerram a cada 7 anos. Então, ao longo da viagem, a gente vai olhar para isso, para destravar de uma forma bastante interessante, para fazer você ter um significado para sua vida, totalmente diferente daquilo que você conhece. Nós faremos isso na Turquia, na primeira viagem do ano, que será em março. E lá na Turquia nós vamos para Capadócia, vamos para outras cidades da Turquia, conhecer aqueles lugares fabulosos. Então, é uma viagem com essa pegada terapêutica, mas também tem a parte turística, onde nós teremos um guia maravilhoso para nos guiar lá, e eu estarei presente todo o tempo, desde o Brasil, vou te acompanhar na viagem inteira, estarei disponível para olhar para a sua vida com você, mas é muito interessante realmente como que vai funcionar essa questão com você na viagem. Então, você pode vir, pode convidar sua mãe, seu marido, seus irmãos, pode levar crianças. Não, essa viagem não tem nenhuma contraindicação, né? Não tem nenhuma restrição de idade, porque se eu tiver que fazer alguma coisa ali onde a criança não pode, ela não vai participar, mas ela vai estar do ladinho, né? Porque quando a gente trabalha com setênios, você precisa ter uma idade específica para trabalhar com eles. Então, antes de uma determinada idade, a gente não olha para a vida dessa forma, a gente faz de outro jeito. Aí eu utilizo outras vivências de outro modo, que é bastante interessante. Então, se você quer vir à Turquia comigo, ano que vem, depois eu tenho Machu Picchu em junho, tenho o Egito em novembro, você precisa entrar lá no meu site, é cristinalong.com.br,
cristinalonghi.com.br, L-O-N-G-H-I, e lá está as informações, vai lá na agenda, em viagens, de todas essas viagens que eu vou fazendo. Tem lá também as informações dos meus atendimentos, dos livros, né, que eu escrevi, tá todas as informações lá. Então, cristinalonghi.com.br, e o meu telefone, gente, 969657748, 969657748. Estou atendendo esse final de ano, então aproveita hoje, amanhã, semana que vem, ou 4327-4301. E é isso, pessoal. Até o próximo programa hoje à noite. Um bom dia para vocês.